Hoje eu tô aqui não para te mostrar os meus resultados com meus negócios online. Eu quero te mostrar esses resultados aí, de pessoas comuns, assim como você, que aplicaram o meu método e estão vendendo todos os dias pela internet. Se você quer aprender como você pode começar o seu negócio online, trabalhando aí na sua casa, nas suas horas vagas, sem precisar de grandes investimentos, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como ganhar dinheiro online de verdade. Que o treinador propõe, é um treinador agressivo, que quando está ganhando de 2, 3-0, ele tira um volante e bota mais um atacante, que quer continuar martelando ofensividade diante do adversário mais limitado, ele não descansa o seu time ou senta em cima do resultado. Então todos esses componentes, eles convergem para que o Flamengo hoje consiga essa sequência de vitórias acachapantes contra adversários, umas vezes mais qualificados, outras nem com essa qualidade toda. Mas é muito claro que o Flamengo vem jogando e é muito bom para o futebol brasileiro a gente encontrar um time que consegue unir essa qualidade, a ofensividade e não parar. Isso é o que mais me atrai no Flamengo hoje. É um time que não descansa para fazer gol. Se ele puder fazer 3, 4, 5, ele vai fazer. Só quero lembrar o seguinte, que o Palmeiras, naquela fase que não perdia de ninguém, aliás, só ganhava, né? Pela consistência, né? Solidez, né? Era um time sólido. O Cereto deu um churrasco até, né? Não 3. Comemorou o churrasco, etc. Né? Todos os elementos mostravam, não, é um Palmeiras por essas características imparável, porque se machucar jogador, troca jogador e as coisas andam. Daqui a pouco as coisas desandaram, né? E o Palmeiras entrou num buraco sem fim. O Santos, quando empilhou aquelas 8, 9 vitórias seguidas... Foram 7, acho, mas enfim, né? Uma sequência. Mas jogando bem, muito inclusive. Bem. Né? Inclusive, não é inclusive ontem, né? Diga-se de passagem, Exatamente, do ponto de vista do volume de jogo, das 22 finalizações, do goleiro do Atlético ter sido o melhor em campo, tem esse componente. O Santos, diferentemente do segundo tempo contra o Fortaleza. O Santos abriu uma vantagem enorme, eu acho que daqui a pouquinho a gente tem um gráfico, não tem? A gente tem vários materiais mostrando o que foram essas 5 rodadas que fizeram o Flamengo dar o salto. Por exemplo, uma classificação do Campeonato Brasileiro só nessas 5 rodadas. Isso mostra como o Santos tropeçou antes de entrar nos jogos do Santos. Veja, enquanto o Flamengo somou 15 pontos, o Santos somou 5. O Palmeiras também. O Palmeiras também. O Corinthians somou 9. O São Paulo somou 7. Mas olha o que impressiona. O Roger falava da volúpia, da sede. O Flamengo teve 14 de saldo. O Corinthians 3. O São Paulo menos 1. O Santos menos 2. O Palmeiras menos 2. Vamos rodar o que foram estas 5 rodadas, enquanto o Flamengo só vencia. Vamos rodar o que fez o ex-líder Santos nessas 5 rodadas para o Serginho comentar. Foram tropeços imperdoáveis. O de ontem é o menor deles. O menor deles. O de ontem é o menor deles, né? Esse também, não é um tropeço. Perdeu de São Paulo no Morumbi. Aí perdeu do Cruzeiro com o jogador expulso logo no comecinho do jogo, né? Esse é um jogo 30 segundos. Esse pra mim é o maior, né? Esse não dá, né? Abrir 3-0 em casa. E o pior desse, que o primeiro tempo do Santos foi maravilhoso. E esse jogo da Chapecoense teve tudo para não ganhar. Esse foi o resultado. Esse foi o resultado. Diferentemente de ontem. Que eu acho que a minha discordância com o Roger em relação ao jogo do Avaí não era a questão de ser o líder contra o último. Era como os jogadores do Flamengo se comportariam no campo. Eles jogaram exatamente igual ao jogo do Palmeiras. Com a mesma ocupação de espaço, a mesma troca de posições, as mesmas trocas de sistema de jogo com o jogo em curso. Você está querendo dizer que o Flamengo transforma o Palmeiras em Avaí e vice-versa? Não, Ezequiel. Mas é um bom comentário. É um bom comentário. A qualidade do Flamengo hoje é tão grande que ele transforma o Palmeiras em Avaí ou o Avaí em Palmeiras. Ele jogou da mesma forma, com a mesma volúpia e principalmente com o mesmo foco, mesmo não tendo o Bruno Henrique e o Arrascaeta especialmente. Primeiro o Renier jogou muito bem mesmo, né? Ficou claro, entrou e ocupou uma condição técnica invejável, fez um jogo bem bacana, mas eu acho que o que está claro no Flamengo, além da questão conceitual do Jorge Jesus, que os jogadores compraram o barato dele, e na entrevista brilhante do Esporte Espetacular de ontem, conduzida pelo Edson Viana, ele diz que assim, ele está encantado com a forma profissional como o jogador brasileiro tem se comportado, o que quebra vários paradigmas de que os europeus vivem pedindo uma folguinha, professor. Não tem uma folguinha, professor? E que os brasileiros não têm pedido folguinha, professor. Isso é legal, hein? Isso é legal. Mais do que isso, os caras compraram a proposta, o que ele tem para dizer. Como está dando resultado, é legal você comprar.
essa proposta, você comprar no sentido de abraçar essa ideia. O Flamengo, como a gente tem dito desde o começo, é um time que joga com a linha de defesa bem avançada. E aí quando você pega o estudo do Globo da segunda-feira passada, que traz o percentual de posse de bola dos jogadores do Flamengo, e os dois laterais, o Gerson, o Gabigol e depois o Mari, são os jogadores que mais ficam com a bola. O Gabigol é o centroavante do futebol brasileiro que mais fica com a bola. É um percentual altíssimo, de 4,5% da posse de bola do Flamengo contra os quase 10% do Felipe Luiz. Porque como a linha está muito próxima, o Pablo Mari virou quase um passador. Porque quando ele está passando, ele está na linha do meio do campo. O Pablo Mari, que ninguém conhecia, entrou, deu um ganho de altura, deu um ganho técnico. E devolveu o Rodrigo Caio para o lado que ele mais gosta de jogar. Quer dizer, até nessas circunstâncias, quando os ventos estão favoráveis, essas circunstâncias, elas são casuais, elas acontecem. Porque o Rodrigo Caio do lado direito é um zagueiro mais completo do que do lado esquerdo. Com o Léo Duarte, ele sempre jogou do lado esquerdo. E como seria com o Rodolfo, por exemplo. Então, houve ganhos no time, especialmente na questão dos laterais. E a chegada do Gerson deu ao meio campo do Flamengo, com a Arrascaeta, etc., com o Everton Ribeiro, que continua jogando o máximo, um time que, como disse o Jorge Jesus ontem, seria campeão português com o pé nas costas, sobraria e ficaria entre os 5 da Premier League. Entre os 6 ele falou, né? Você já tá, ele falou 6 e depois você já tá pulando. Não, ele depois no meio mais pra frente da frase, quando ele repete, ele fala 5. Eu acho que certamente disputaria o título com o Porto e o Benfica, o campeonato inglês eu não sei. Mas, um dos sucessos do Flamengo é porque casou tudo ali, né? O técnico que combina com a maneira como os jogadores gostam de jogar e os reforços. O Flamengo tem 8 jogadores novos no time titular em relação ao ano passado. E esses reforços... Pode ser 9, na verdade, com a saída do Cuejara agora, né? Pode. Os reforços estão... Mas 8 jogadores que não estavam no elenco. Não estavam. Os reforços são... Todos eles até aqui funcionando muito bem. O Gabriel é o artilheiro do campeonato. O Bruno Henrique chegou à seleção brasileira. E é o vice-artilheiro da temporada. Né? O Arrascaeta, em 10 jogos de campeonato brasileiro, marcou 8 gols e tem 7 assistências. É um número super alto. Esse gol devia valer uns 3 ou 4. Né? O Pablo Mari já tá. O Rodrigo Caio, que era um zagueiro de condomínio, agora é zagueiro condomínio no Flamengo. Dominando completamente os jogos. Imagina o sujeito que disse isso no São Paulo, a cara. O Pablo Mari virou Dom Pablito, joga de terno. É impressionante. O Rafinha, o Felipe Luiz deu um salto de qualidade na esquerda. O Flamengo já tinha um bom lateral na esquerda, mas ele deu um salto. E o Rafinha na direita foi uma explosão de qualidade. Não dá para comparar o Rafinha com o Pará e o Rodinei. Havia ali uma carência mesmo. Né? Mas o nível do Felipe Luiz é muito alto. E o Gerson é o Coringa que domina o meio campo. Onde o Gerson entra, ele faz bem. É aberto pela direita, pelo meio, de segundo volante. Então os reforços, temos aqui 8 jogadores, 8 que chegaram no ano. E são todos titulares. Todos titulares e fazendo a diferença. E sabe o que me chama a atenção e que eu já batia nessa tecla há alguns anos aqui comentando? O Flamengo não tira o pé. O Flamengo joga com o time titular em todos os jogos. É quarta, é domingo. Ele faz um rodízio de tira 2, 3 de cada time. Então, a cada 6, 7 jogos, todo mundo já descansou 1, 2 jogos. Mas está todo mundo com tesão, com vontade, procurando seu espaço. O Flamengo tem um time titular e joga com seu time titular em todas. Em todas. Agora tem outros times que jogam na domingo. Porque o Flamengo, se tivesse tirado o pé por causa de Libertadores e Copa do Brasil, estava no meio da tabela. Bota o time reserva. O Palmeiras era ou é né? Que joga com um time numa competição, joga outro. Não, o Grêmio. O Palmeiras mudou um pouquinho esse ano. No ano passado era realmente era um rodízio. Então é uma total. filosofia nova que começa a entrar no futebol brasileiro e tomara que os treinadores consigam compreender isso. Dá para jogar, meu amigo. É indiscutível. Dá para botar todo mundo para jogar o tempo todo. Dá para jogar com o seu alto nível o tempo todo em todas as competições. Tá todo mundo largando competição aí, não, porque eu disputo essa aqui. Pelo amor de Deus, o Flamengo joga com tesão todas. Lá no limite, todas. O que você queria falar do Santos? Não, que é o seguinte, eu falei primeiro do Palmeiras, depois eu falei do Santos, né, para chegar no Flamengo. Pelo seguinte, né, o Palmeiras já era campeão, o Santos deu quase campeão, né, e agora o Flamengo é campeão também, né, assim, o consenso. Mas não é assim. Eu só acho que o Campeonato Brasileiro, ele é um filme, né, é um vídeo, né, e o que a gente está vendo agora é uma foto desse mês, dessa semana. Um recorte desses últimos rodadas. Um recorte que por esse recorte, o Flamengo é campeão, sem dúvida nenhuma. Mas pelo recorte de antes da Copa América, Palmeiras era o Palmeiras campeão. O Santos também era o churrasco do Cerezo. Assim,
É o recorte dos últimos 5 jogos. Põe na tela de novo aquela classificação. Esses 3 aí. Eu não vejo mais ninguém nesse momento. Porque o Grêmio, que tem condição, o time titular do Grêmio, de brigar, de jogar com uma proposta um pouco diferente, são uma distância enorme. São distância enorme. Perdeu o contato, quer dizer. Ano passado estava assim, também chegou em quarto. A decadência do Palmeiras nesses 5 jogos ela é muito grande, né? O Palmeiras. Do Santos a gente já mostrou, né? Do Palmeiras. O Santos tem 2 resultados que são tidos como normais, mas que para quem está disputando o título você tinha que ter beliscado o ponto, que é o jogo do Morumbi e o jogo do Mineirão. O Mineirão numa circunstância de estreia do Rogério, coisa e tal, Cruzeiro numa crise profunda. E o São Paulo que não ganhava um clássico paulista há 11 jogos. Então foi toda uma pressão para ganhar, estádio lotado. E o Santos fez até um bom jogo. O Santos teve na iminência de abrir uma vantagem. Sair ganhando e abrir uma vantagem. E o São Paulo ganhou o jogo. Aí você fala, perder um clássico é normal, mas para quem está disputando o título, tinha que ter beliscado esses pontinhos. Se tivesse ganho os 2 do Fortaleza, porque estava 3-0, porque não dá para tirar o mérito do que o Fortaleza fez no segundo tempo, não dá para tirar o mérito do que o Fortaleza fez no segundo tempo. A coragem que o time teve para buscar um empate na Vila Belmiro, num dos jogos históricos do Fortaleza, como aconteceu com o Ceará ontem com o Corinthians. Né? A questão é que, para você ser campeão... E aí você teria, se só o jogo do Fortaleza, você teria o mesmo número de pontos do Flamengo. Mesmo com os tropeços desses 2 jogos. O mesmo número de pontos na classificação total. Não nos 5 jogos. Não, 5